Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num cantinho, talvez menos visitado do Antigo Testamento. O foco são duas figuras que, curiosamente, tinham o mesmo nome: Segube. Nossa base para essa conversa é um artigo do site teológico que investiga justamente quem foram esses homens. A missão aqui é, tipo assim, destrinchar o que a Bíblia realmente conta sobre eles. Os dois eram da tribo de Judá, viveram na época dos juízes, mas são quase como figurantes na história maior, né? Vamos tentar entender o contexto e essa curiosidade do nome repetido em situações tão diferentes. É uma investigação bem interessante mesmo que o artigo propõe. Temos esses dois Segubes, né? Ambos de Judá, ambos vivendo nesse período aí dos juízes, e essa foi uma fase assim bem particular na história de Israel, né? Antes dos reis, época em que surgiu esses líderes locais, os juízes, para guiar o povo, muitas vezes em momentos, digamos, complicados. E uma coisa que a nossa fonte levanta é que talvez Segube nem fosse um nome tão incomum assim. Pelo menos não entre os homens de Judá naquela época específica, sabe? Mesmo que a história não tenha registrado grandes feitos deles. Certo. Então vamos começar com o primeiro Segube que o artigo aborda. A história dele está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 34. É bem curta e, olha, bem pesada. Ele era filho de um homem chamado Riel, lá de Betel. E o que aconteceu com ele está ligado a uma decisão do pai. Exatamente. O pai dele, Iel, decidiu fazer uma coisa que tinha uma proibição antiga bem séria sobre isso. Ele resolveu reconstruir a cidade de Jericó. Jericó tinha sido destruída gerações antes, né, lá na época da conquista com Josué. E o artigo ressalta um ponto crucial aqui: a maldição que o próprio Josué lançou naquela época. Está lá no livro de Josué, capítulo 6. E era bem específica, viu? Dizia que quem reconstruísse Jericó ia pagar um preço altíssimo. Perderia o filho mais velho ao lançar os alicerces e o filho mais novo ao colocar as portas. Nossa, uma maldição bem direta mesmo, e El foi lá e fez. A Bíblia não entra em detalhes do porquê, né? Se ele duvidou da maldição, se esqueceu ou se foi um desafio mesmo, mas o resultado, segundo o texto bíblico, que o artigo analisa, foi, assim, trágico e literal. Segube, que era o filho mais novo de Iel, morreu exatamente quando as portas da Nova Jericó foram instaladas. A profecia se cumpriu, o artigo até usa uma expressão forte, né? Diz que ele foi vítima da ousadia do pai. Sim, é uma narrativa bem sombria. E sobre a vida pessoal desse Segube? Silêncio total nos textos. A fonte que a gente está usando aponta justamente isso. Não sabemos se ele chegou a casar, a ter filhos, nem a idade exata que ele tinha. Existe uma interpretação, que o artigo menciona, de que ele morreu bem jovem, talvez nem fosse adulto ainda. A identidade dele fica completamente, assim, atrelada a essa tragédia familiar, né? Uma consequência direta de ignorar aquele aviso antigo sobre Jericó. O artigo usa essa história para ilustrar um ponto importante na visão do Antigo Testamento, como as ações de um pai podiam, sim, ter consequências devastadoras para os filhos. Que história, hein? Marca bastante. Mas aí o artigo nos leva para um outro Segube com o mesmo nome, mas num contexto, olha, totalmente diferente, certo? Esse outro aparece naquelas listas de genealogia lá no primeiro livro de Crônicas. Capítulo 2, versículos 21 e 22. Isso mesmo. A linhagem aqui é outra. Este Segube também era descendente de Judá, filho de um homem chamado Esrom. Mas a conexão mais notável dele, que o artigo destaca, é que ele foi o pai de Jair. E Jair não foi qualquer um, não. Ele se tornou o 7º juiz de Israel. Uma figura bem mais, digamos, positiva na história. Ah, interessante. Então, enquanto o primeiro Segube teve esse fim trágico, esse segundo está ligado a uma liderança importante em Israel. O que mais o artigo conta sobre ele, sobre esse segundo Segube? Olha, a genealogia lá em Crônicas dá alguns detalhes curiosos. O pai dele, Hezron, se casou com a filha de Maquir, que era pai de Gileade já com 60 anos de idade. E dessa união nasceu Segube, que depois então foi pai de Jair. O interessante que o artigo aponta é a questão da geografia. Apesar da descendência paterna ser de Judá, ele parece ter vivido na região de Gileade.
Essa área fica do outro lado do Rio Jordão, a leste, no território que pertencia à tribo de Manassés. É uma região montanhosa, mas com suas partes férteis. Hoje seria parte da Jordânia. E sobre a vida dele em si? Imagino que também não haja muitos detalhes, já que ele é mais um elo na genealogia, né? Exato. Assim como o primeiro, a Bíblia não se aprofunda na vida pessoal deste Segubi. A análise da nossa fonte sugere que ele foi, provavelmente, um homem comum. Talvez um agricultor, um criador de gado, alguém sem grande influência própria ali na região. O artigo até levanta uma possibilidade, uma especulação, na verdade, de que ele talvez tenha vivido na cidade de Camon, junto com o filho Jair e os netos. Mas é só uma hipótese, baseada na importância que o filho teve depois naquela área. Falando no filho, o Jair, o juiz, ele sim teve destaque, então. Com certeza. Jair foi uma figura importante. Ele liderou como juiz por 22 anos, o que é um período bem longo para a época, né? E ele administrava nada menos que 23 cidades lá em Gileade. Era uma área considerável. E um ponto interessante que o artigo traz, citando alguns estudos bíblicos, é sobre como foi o período de Jair como juiz. Parece ter sido uma época de relativa calma, sabe? Estabilidade para aquela região. Diferente de outros juízes que foram mais guerreiros, como Gideão ou Jefté, que também atuaram por ali. A liderança de Jair parece ter tido um foco maior em questões políticas, administrativas, do que em grandes batalhas. Que contraste interessante mesmo. Um Segubi morre por causa de uma construção amaldiçoada, e o outro, um homem aparentemente comum, gera um líder que administra cidades e traz um período de paz. O artigo sugere que esse segundo Segubi provavelmente viveu para ver o filho se tornar juiz. Faz sentido isso. É uma inferência bem razoável que a fonte faz, sim. Considerando o longo período que Jair foi juiz, 22 anos, é bem provável que o pai dele, Segubi, tenha testemunhado a ascensão do filho. Talvez até tenha vivido sob a liderança dele lá em Gileade. É um destino bem diferente do primeiro Segubi, cuja história termina tão abruptamente, né? Com certeza. E sobre o nome em si, Segubi, qual é o significado que o artigo traz pra gente? O artigo menciona que o nome vem do hebraico Segov, se escreve Shangov. A tradução mais comum é exaltado ou elevado, algo nesse sentido. A fonte também nota que algumas traduções da Bíblia podem grafar como Segubi, com um B no final. Mas a raiz e o sentido são os mesmos. Exaltado. Exaltado. Curioso. Então, tentando amarrar tudo isso que o artigo nos apresentou, a gente tem dois homens com o mesmo nome exaltado, da mesma tribo, Judá, da mesma época geral dos juízes, mas um tem um fim rápido e trágico lá em Jericó, ligado a uma maldição divina. O outro é basicamente um elo numa genealogia que leva a um líder regional importante em Gileade. O que o artigo sugere que a gente tire disso tudo? Qual eles são? Olha, a análise que a gente tem aqui usa esses dois exemplos, essas menções bem breves, para ilustrar algo sobre como as narrativas bíblicas funcionam, sabe? Elas misturam grandes eventos históricos, tipo a queda e a reconstrução polêmica de Jericó, com essas listas de nomes, as genealogias, que às vezes a gente até pula na leitura, né? Mas essas listas, por sua vez, conectam figuras de liderança, como o juiz Jair, a pessoas comuns, como o pai dele, Segubi, mostrando essa teia complexa de famílias, destinos ao longo do tempo. É um tecido social sendo registrado ali. E se a gente olha para o quadro maior, como o artigo propõe, a gente vê o registro desses nomes e até o significado deles exaltado, colocado lado a lado com sortes bem diferentes, destinos muito distintos. Um destino trágico, uma vida interrompida por causa do erro do pai. Outro destino ligado, mesmo que indiretamente, à liderança, a um tempo de estabilidade trazido pelo filho. E o artigo usa isso para mostrar a complexidade desses registros daquela época. Mostra também como o destino individual no Antigo Testamento era frequentemente visto, não de forma isolada, mas conectado às ações da família, às palavras proféticas e, às vezes, até num contraste interessante com o próprio nome da pessoa, como nesse caso de exaltado. Faz muito sentido. Então, para resumir os pontos principais dessa análise do artigo do Teológico.
Vimos as histórias bem distintas dos dois Segubes. O primeiro, filho de Rael, marcado pela tragédia da reconstrução de Jericó e o cumprimento da maldição. O segundo, pai do juiz Jair, uma figura mais, digamos, apagada pessoalmente, mas ligada a um líder importante de Gileade. E o nome dele, Segube, que significa exaltado. Exato. E vale reforçar, como a fonte faz, por que olhar para essas figuras menores é relevante. Mesmo sendo coadjuvantes na grande narrativa, as histórias deles abrem pequenas janelas para a gente entender melhor o período dos juízes. A gente tem um vislumbre das práticas culturais da época, como nomes talvez comuns regionalmente, da geografia, a questão de Jericó, a vida em Gileade, do outro lado do Jordão. E, claro, toca em temas teológicos centrais no Antigo Testamento. O peso das profecias, as consequências de obedecer ou desafiar ordens divinas, e essa ideia de uma soberania maior de Deus agindo por trás dos acontecimentos humanos. Isso deixa a gente com uma última provocação para pensar, algo que o artigo meio que sugere ali no final, né? Se Segube significa exaltado, como é que esse significado conversa ou talvez até entre em conflito com o destino de cada um deles? A morte prematura de um por causa da desobediência do pai e a conexão do outro com a liderança e a paz relativa através do filho. Será que essa tensão entre nome e destino é só uma ironia do texto bíblico? Ou talvez aponte para algo mais profundo sobre as diferentes formas que a exaltação pode tomar ou os caminhos imprevisíveis que a história segue, mesmo para quem só aparece brevemente nas Escrituras? Fica a reflexão. Com essa pergunta no ar, então, a gente encerra nossa análise de hoje sobre as figuras de Segube, baseada na fonte que exploramos.